Um milionário solitário se apaixonou por uma virgem inocente e revelou seu passado sombrio. Lucas Martins, um dos homens mais ricos de São Paulo, vivia em sua mansão majestosa, cercada por um muro alto e impenetrável. Os vizinhos falavam em sussurros sobre ele, o solitário que se isolava da agitação da cidade. A cada festa, a cada evento social, ele aparecia apenas como uma sombra, vestido de preto e com um olhar distante que despertava curiosidade e temor. Durante anos, esse milionário havia sido assombrado por um passado que ele se esforçava para esconder. Um segredo que poderia transformar sua vida de conto de fadas em um pesadelo. Era uma noite comum, mas cheia de expectativa. Um evento de gala oferecido em um dos mais luxuosos hotéis da cidade. Atraía a elite paulistana. As luzes brilhantes refletiam no vestido de gala das mulheres, e os homens, em seus ternos sob medida, falavam de negócios e poder. No meio daquela multidão, Lucas se sentia como um astronauta em um mundo. Ela não se intimidou. Com um jeito despreocupado, serviu Lucas uma taça de vinho, e quando seus olhares se encontraram, ele sentiu um nó na garganta. "Você não parece se divertir muito por aqui", disse ela, com um sorriso despreocupado. Ele nunca havia encontrado ninguém que o visse por trás da máscara de milionário, e uma conexão instantânea surgiu entre eles. Ana despertou algo nele que há muito estava adormecido. E assim, naquela noite, enquanto a música envolvia o espaço, eles trocaram risos e histórias, mesmo que Lucas ocultasse o peso de seu passado. A vida tem suas reviravoltas traiçoeiras. Em uma esquina sombria da cidade, o antigo rival de Lucas observava, com um sorriso maligno no rosto. Ele sabia sobre os segredos obscuros que Lucas carregava e estava decidido a expô-los. Isso virou uma ameaça, uma sombra sobre o novo laço que estava se formando entre os dois. Lucas sentiu o pânico subir pela sua espinha. Não queria afastar Ana com suas trevas, mas também sabia. A maneira como ele hesitava ao falar sobre seu passado, a tensão em seu olhar quando algo o lembrava de sua vida anterior. A cada novo encontro, a confiança deles estava sendo testada. Ana não sabia se deveria se afastar ou mergulhar ainda mais fundo na conexão que estavam criando. Enquanto a noite caía, Lucas olhava para a cidade iluminada, se perguntando: devo revelar tudo a ela ou manter o silêncio para protegê-la? E Ana, por sua vez, lutava contra o desejo de saber mais, mesmo temendo o que poderia descobrir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas olhava para a cidade iluminada, a dúvida o consumia. Deveria abrir seu coração para Ana e revelar os segredos sombrios que tanto o atormentavam? A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Foi então que a música parou. O silêncio caiu como um manto pesado. Um grito agudo cortou a noite, fazendo todos se virarem. O barulho ressoou, um eco de desespero. Ana olhou para Lucas, seus olhos arregalados de choque. O coração dele disparou. No centro da sala, um homem caía ao chão. Uma poça de sangue se espalhando sob seu corpo. A cena era tão intensa que parecia um pesadelo. As pessoas começaram a gritar, algumas se afastando, outras paralisadas de horror. Lucas conhecia aquele homem. Era seu rival. Ricardo! Não!
Lucas sussurrou, a voz embargada pela adrenalina. A visão de Ricardo caído trouxe à tona memórias que ele tentava enterrar. Ricardo havia sido seu melhor amigo e mais tarde seu maior inimigo. O que poderia ter acontecido? O que ele faria agora? Ana estava ao seu lado, o olhar aterrorizado, fixo naquela cena. Lucas, o que está acontecendo? Ela o puxou pela blusa. Ele estava em estado de choque, lutando contra a pressão em seu peito. Eu não sei. A incerteza em sua voz ecoou. O pânico logo se espalhou como fogo em palha seca. Alguém ligou para a emergência. A música tinha sido substituída por murmúrios e gritos. E a verdade? A verdade se aproximava de forma implacável. Enquanto a paramédica chegava, ele pensou em tudo o que havia lutado para conquistar. O que seria de sua vida agora? O passado, que sempre o perseguiu, estava finalmente colidindo com o seu presente. E Ana estava no meio disso. Lucas! Ela o apertou mais forte, como se tentasse trazê-lo de volta à realidade. Ele poderia lá estar, mas suas memórias estavam gritando mais alto. Lembrou-se do acidente que havia mudado suas vidas, do dia em que tudo desmoronou. Lucas tinha dito que seu rival o havia traído, mas e se a verdade fosse ainda mais sombria? Em meio à fama, ao glamour, ao dinheiro, havia o peso de um crime que ninguém sabia. Ana não poderia saber. Ele não queria que ela fizesse parte disso. Mas agora, com Ricardo ali, a situação tinha um novo significado. Os olhos dela, cheios de insegurança, pareciam se perguntar se ela realmente conhecia o homem ao seu lado. Será que ele ainda poderia protegê-la ou a estava arrastando para a escuridão? E então, com uma sirene ao fundo, algo inesperado aconteceu. À medida que os paramédicos se aproximavam, Ricardo abriu os olhos, sua expressão revelando uma dor profunda. Ele olhou para Lucas com um misto de ódio e desespero. Você não pode escapar. Não agora. Aquelas palavras cortaram Lucas como uma faca. O que ele quis dizer? O que Ricardo sabia que poderia mudar tudo? A sala se encheu de murmúrios enquanto as pessoas buscavam respostas nos rostos umas das outras. A tensão tornou-se palpável. Ana olhou para Lucas confusa e ele podia sentir seu coração se partindo. Lucas, o que ele quer dizer com isso? No olhar dela fez tudo parecer ainda mais real. Ele sussurrou cheio de temor. Eu não sei, Ana, mas preciso descobrir. E enquanto a ambulância se preparava para levá-lo, uma sensação de inevitabilidade o envolveu. Com aquela revelação, a vida que Lucas tentava construir ao lado de Ana agora estava prestes a desmoronar. E a única coisa que restava era a dúvida. Até onde ele poderia ir para proteger a mulher que amava antes que tudo se tornasse um caos? Lucas sentia seu coração disparar, enquanto olhava para Ricardo no chão, manchado de sangue. As sirenes se aproximavam, mas ele estava paralisado, preso em suas memórias. O que Ricardo havia dito? Você não pode escapar. Não agora! Ecoava em sua mente, como um grito na escuridão. Ele não entendia porque essas palavras pesadas estavam ameaçando tudo o que ele tentava construir com Ana. Lucas, o que aconteceu? Ana o puxou pelo braço, trazendo de volta à sala apinhada de gente. Seus olhos eram a mistura perfeita de preocupação e confusão. Ele precisava tranquilizá-la, mas não tinha palavras. Só via Ricardo com aquele olhar de ódio, como se soubesse algo que Lucas queria esconder. Então, algo mudou. No meio do caos, uma mulher surgiu, alta, com cabelos escuros e uma postura imponente que imediatamente atraiu a atenção. Era Lara, a antiga namorada de Lucas, a mulher que ele havia deixado para trás por causa de seu passado.
O olhar dela cortou o ar, e a sala pareceu parar. Lucas sentiu o frio na espinha. Lucas, o que você fez? A voz dela estava carregada de rancor e desespero. O murmúrio da multidão se intensificou. Todos olhando para ele, esperando uma resposta. Ana franziu a testa, confusa, enquanto Rafael a puxava para mais perto, como se quisesse protegê-la. Eu não fiz nada, Lara. Eu juro. Lucas disse, sua voz tremendo, mas o passado não o deixava em paz. Ele viu a expressão de Ana mudar, uma sombra de desconfiança passando por seu olhar. Por que você está aqui? Lucas perguntou, quase implorando. Lara se aproximou, os olhos brilhando com raiva. Você pensou que podia escapar do que fez? A cidade inteira sabe. Ricardo não apareceu aqui apenas por acaso. Ele sabe da sua traição. Lucas sentiu um golpe no estômago. Traição? O que ela estava dizendo? Ele se lembrava de um momento, um erro que o havia separado de Lara. Mas não sabia que havia mais sob essa superfície. E o que você sabe, Lara? Ele se virou para ela, a urgência fazendo sua voz soar intensa. Os olhos da mulher se estreitaram. Você está apenas tentando me destruir mais uma vez com suas mentiras? Antes que Lara pudesse responder, um paramédico entrou correndo. Precisamos de espaço! Todos saíam do caminho. O clima na sala mudou. As pessoas começaram a se afastar, mas Ana permaneceu lá, observando como um espectador perplexo. Lucas, o que está acontecendo? O que ela quis dizer? Ana questionou, a voz dela tremendo. O pânico tomou conta. Ele não sabia como explicar tudo. As palavras de Lara estavam queimando em sua mente. Sua traição, suas más escolhas, e agora tudo estava prestes a explodir. Ricardo foi colocado na maca e a sala parecia estar em um estado de frenesi. Lara, fica calma. Eu vou explicar, eu juro. Lucas tentou acalmar a situação, mas a tensão já estava em um ponto crítico. O que você vai explicar? O segredo que Alessandro te contou? O que você fez para ficar com tudo o que é nosso? As palavras dela eram como facadas. O olhar de Ana estava mudando devagar, e Lucas podia ver dúvidas crescendo em seus olhos. Lucas, o que você fez? Ana murmurou, o queixando ao ressentimento que estava tomando seu coração. Lucas estava prestes a perder tudo. Ele tinha que fazer algo. Tinha que decidir entre a verdade e a mentira, entre Ana e a mulher que o conhecia tão bem quanto seu passado sombrio. Lara olhou para ele, um sorriso diabólico em seu rosto. Apenas diga a verdade, Lucas. A pressa é sua amiga, não é mesmo? A sala estava cheia de murmúrios e inquietações, a tensão crescendo como um balão, prestes a estourar. E então o silêncio abrupto trouxe um novo sinal de alerta. Ana deu um passo para trás e uma onda de desespero a envolveu. Os olhos dela estavam cheios de tristeza. Se você lhe esconder a verdade de novo, Lucas, eu não sei se posso ficar aqui. Essas palavras foram uma facada. E então, enquanto Lucas tentava juntar os pedaços do que estava se desintegrando, um grito ecoou da mulher, que estava perto de um canto. Olhem, ele está acordando! O som das sirenes foi superado pelo desespero repentino que tomou conta da sala. O que aconteceria agora? O que Ricardo realmente sabia que poderia mudar tudo? Enquanto Lucas tentava processar a situação caótica ao seu redor, o olhar de Ricardo se fixou intensamente nele. Uma energia estranha permeava a sala, como se todos os presentes pudessem sentir a pressão crescente. E quando a ambulância estava a ponto de levar Ricardo,
A tensão atingiu seu ápice. O homem coube sua cabeça e, em um sussurro entrecortado, murmurou: Você não sabe mesmo. O tempo pareceu parar. O desespero no olhar de Ana cresceu. Lucas, o que isso significa? Ela questionou a voz tremendo. Mas Sérgio, um amigo de Lucas, se intrometeu, lembrando-o da pressa. Ela precisa da verdade agora, Lucas. Lucas sentiu a garganta apertar. Ele nunca imaginou que a vida pudesse colidir de maneira tão explosiva. O peso das palavras de Ricardo o esmagava e o passado que ele havia tentado esquecer voltava com força. Ele conhecia bem aquelas palavras. O que Ricardo sabia poderia arruinar não apenas a sua vida, mas a de Ana também. E então, enquanto todos olhavam para ele, um barulho agudo cortou o ar. Um disparo ecoou pela sala. A multidão gritou e o pânico tomou conta. As pessoas começaram a se desesperar, algumas se agachando, outras correndo em busca de abrigo. Lucas sentiu seu coração disparar. Ele olhou para Ana, que estava paralisada, e em um impulso puxou-a para mais perto. Fica perto de mim, ele ordenou, enquanto a sala se tornava um caos. Mas à medida que buscava a proteção dela, seus olhos se fixaram em Ricardo, que se contorcia no chão. Agora havia mais do que a ameaça do seu passado. Havia um novo mistério em jogo. Enquanto todos se agitavam, Lucas percebeu uma figura familiar se aproximando. À medida que a luz da sala se intensificava, a mulher que havia causado tanto alvoroço se revelou. Era Júlia, uma antiga aliada de Ricardo, que Lucas conhecia dos tempos em que tudo ainda fazia sentido. Os olhos dela disparavam contra ele, cheios de ódio. Você tirou tudo dele, gritou Júlia, e a raiva em sua voz era palpável. Lucas olhou surpreso. Do que você está falando? Isso não tem nada a ver comigo. Mas, enquanto tentava se defender, uma sensação arrepiante invadiu sua mente. Abruptamente, as lembranças do passado começaram a se mesclar. Júlia não estava ali por acaso. Havia algo mais que conectava os dois. Ouvindo a confusão, Ricardo, ainda no chão, fez um esforço visível, usando sua última força. Não se esqueça, Lucas. Não se esqueça do nosso pacto. Aquela frase ressoou como um trovão. O que quer que isso significasse, a sala parou. Todos os olhares estavam fixos em Lucas, e Ana, com expressão confusa, começou a investigar cada microexpressão dele. Pacto? Ana repetiu, sua voz apanhando tristeza à medida que o queixo tremia. Você fez um pacto com ele? A frustração crescia no peito de Lucas. Não é o que você está pensando, Ana! Mas a verdade estava se aproximando furtivamente como uma sombra. Eu não sei o que Ricardo quis dizer. Apenas me deixe explicar. Um silêncio se estabeleceu enquanto todos respiravam pesadamente. As sirenes da ambulância se aproximavam cada vez mais. Mas a maior emergência naquele momento era a conexão entre o passado e o presente. O olhar de Ana estava carregado de descrença e dor. Você tem que me contar a verdade agora, Lucas! O que você escondeu de mim? O desespero em sua voz o atingiu como um soco. E então, antes que ele pudesse responder, a porta se escancarou com toda a força, revelando um segundo grupo de policiais. A cena já estava complicada, mas isso fez tudo se tornar insuportável. Patrulho no chão! Mãos para cima! Um dos policiais gritou, enquanto o outro se dirigia diretamente para Lucas. O ambiente estava se transformando em um campo de batalha. A multidão se espalhou em desespero. Mas Lucas ficou paralisado. Ele sabia que precisava agir. Precisava fazer algo. O que ele diria? Como ele se salvaria? Em uma fração de segundo,
Ana olhou para Lucas, e os olhos dela brilharam com entendimento e dor. Me diga a verdade, Lucas. Porque se isso acabar com o que temos, será a sua última chance. Ele abriu a boca para falar, mas a única coisa que conseguiu soltar foi: eu sempre quis te proteger, Ana. E no mesmo instante, com um movimento rápido, um dos policiais apitou algo que mudou tudo. Ricardo, você está preso por assassinato! E com isso, a verdade chocante passou a ser o estopim. O que Lucas havia lutado para esconder estava prestes a emergir. Mas o que era a verdade? E quando a cortina do passado se ergueu, algo mais sombrio surgiu, algo que Lucas nunca esperou que viesse à tona. E nesse momento, tudo estava se quebrando. E quem Lucas realmente era poderia ser mais escuro do que ele mesmo imaginava. O silêncio se estabeleceu quando as palavras de Ricardo ecoaram pela sala. Assassinato! O impacto da declaração fez com que todos os olhos se voltassem para Lucas. Cada segundo que passava parecia se arrastar em uma eternidade, como se o ar tivesse sido cortado. Ana olhou para Lucas, o pânico escrito em seu rosto. De que ele está falando, Lucas? O que você escondeu de mim? O olhar de Lucas se agitou, repleto de confusão e desespero. Ele queria gritar, queria explicar que nada daquilo era verdade, mas sua voz falhou. Ricardo, ainda no chão, arqueou o corpo, como se estivesse se deliciando com o caos que havia gerado. Você não consegue esconder a verdade por muito tempo, amigo. Ela sempre volta para te pegar. Nesse momento, uma nova figura apareceu na porta. Era Regina, a mentora de Lucas. Uma mulher que o havia ajudado a construir seu império. Ela atravessou a sala com pressa, seus olhos fixos em Lucas. Escuta, Lucas, precisamos falar agora. O clima mudou instantaneamente. A urgência na voz de Regina cortou a tensão que permeava o ambiente. Você precisa se preparar. Eles estão vindo. Não é só sobre você e Ricardo. As palavras dela se arrastaram pela sala como uma tempestade prestes a se desatar. Quem está vindo? Lucas perguntou, sentindo seu coração afundar. Ana estava ao seu lado, olhando entre os dois, sem entender. Ele avistou o olhar de confusão dela se transformar em medo. O que mais ele tinha que esconder? Regina se inclinou para mais perto, preocupada e tensa. Uma semana atrás eu ouvi coisas sobre um grupo que está à sua procura. E não é por razões que você está pensando. É mais profundo do que isso. Eles não são apenas políticos ou homens de negócios. Eles têm um poder imenso. Eles não são apenas políticos ou homens de negócios. Eles têm um poder imenso. As palavras dela ecoaram. E todo mundo na sala silenciou como se o mundo tivesse parado para ouvir. Não é sobre crime, Ana. É muito pior. Sua voz carregando um peso que ele estava escondendo. A verdade é que na minha juventude eu me envolvi em um esquema de lavagem de dinheiro. Nós, eu e Ricardo, éramos parceiros. Mas algo deu errado. E eu aproveitei uma chance para me livrar dele. E agora, eu acho que ele está envolvido com pessoas que não conhecemos ou podemos controlar. As reações foram imediatas. O fôlego coletivo da sala foi cortado. As pessoas se entreolharam, cercadas por um misto de incredulidade e medo. Ana recuou, seus olhos se alargando. Então, tudo isso se resume a um crime que você cometeu? E agora eles estão atrás de você? Mas não só isso. Lucas continuou, a voz quebrada. A verdade é que eu também não sou quem você pensa que sou. Meu nome verdadeiro não é Lucas Martins.
Esse é só um nome que eu usei depois que tudo mudou. Meu passado está vindo me atormentar. E eu não sei o que mais posso fazer para proteger você e me proteger. Ana desabou, as palavras dele a atingindo como uma maré. Mas então, quem você realmente é? O desespero na sua voz era palpável. Ela não sabia se podia confiar nele, se tudo que construíram era uma mentira. No momento em que minha identidade verdadeira for revelada, tudo pode mudar, Ana. Lucas admitiu, se sentindo perdido. Foi então que um estrondo explodiu na porta de entrada. A polícia, o grupo que Regina tinha mencionado, estava à porta, fazendo com que o pânico se instalasse novamente. Vocês estão todos presos, um dos oficiais gritou, e o frio que permeava o ar deixou todos paralisados. Lucas olhou para Ana, que estava em choque. Era agora ou nunca. Ele precisava se decidir, enfrentar sua verdade ou fugir para salvar a única coisa que realmente importava. Ela. E enquanto ele lutava em sua mente, um telefonema inesperado começou a tocar em seu bolso. Ele hesitou, mas com a sala em caos, atendeu. A voz do outro lado era familiar. Lucas, você não entende a gravidade da situação. É hora de você tomar uma decisão. E alguém precisa morrer. E assim, a sala encheu-se de sussurros e gritos, enquanto Lucas segurava o telefone tremendo, a verdade ameaçando devorar tudo ao seu redor. O que ele faria agora? A vida de Ana estava em jogo, e as escolhas que ele fez poderiam ser o ápice da destruição deles. Lucas sentiu seu coração disparar, enquanto ouvia a voz familiar do outro lado da linha. A última coisa de que precisava era do passado se enredando em sua vida mais uma vez. Mas a frase que ele tinha acabado de ouvir, alguém precisa morrer, soava como um relógio de ferreiro, ecoando em sua cabeça. O que mesmo? Quem? O que ele faria para proteger Ana, que estava somente alguns passos atrás dele, com o pânico cravado no olhar? Lucas! Ela gritou, seu tom desesperado cortando a atenção. O que você está esperando? O que você vai fazer? E neste momento, tudo parecia acontecer em câmera lenta. Seu olhar fixo no chão, onde Ricardo permanecia, agora estava repleto de dor e raiva. Lucas poderia sentir que cada segundo contava. Durante um breve momento, Lucas hesitou. É claro que ele não queria envolver Ana nisso, mas se desse um passo em direção ao que estava prestes a fazer, arriscaria perdê-la para sempre. E com esse pensamento, ele tomou coragem. Eu não posso deixar isso continuar. Precisamos sair daqui. No entanto, antes que ele pudesse girar para puxar Ana para fora, um novo grito ecoou pela sala. Todos, parem! Uma figura imponente surgiu, interrompendo o caos. Era o detetive Silva, conhecido por seu jeito implacável. Lucas Martins, eu precisarei de você imediatamente. O que é? O detetive ia prendê-lo? O círculo estava se fechando. Ele tinha que explicar para Ana, mas os olhos dela estavam cheios de incertezas. Antes que pudesse se mover, mais uma reviravolta ocorreu. Não, não, não! Gritou Júlia, a antiga aliada de Ricardo. Sua presença era um golpe, um fantasma do passado. Você não pode deixá-lo escapar! Ele é tudo que ainda tenho! Foi quando um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão silenciosa, devastadora e quase olírica. O som fez todos se jogarem ao chão, dividindo a sala em desespero e pânico. Os policiais começaram a se mover em direção ao local da explosão, e com isso, tudo parecia desmoronar. Lucas não conseguia entender, mas a frustração que sentia era palpável. A porta se abriu e um homem vestido de terno entrou, e todos da sala se viraram. Era Alessandro, o antigo mentor de Lucas, e o último que ele esperava ver. O que você está fazendo aqui? Lucas sussurrou,
a incredulidade submersa em desespero. As feições de Alessandro eram sombrias. Ele não estava ali para ser amigo. Lucas, você precisa entender. O pacto que fizemos não era só sobre você e Ricardo. É muito, muito pior. Estão atrás de nós. Ele olhou por cima do ombro, como se temesse que algo invisível o estivesse seguindo. O silêncio na sala era quase palpável, como se todos os presentes segurassem a respiração. Uma voz surgiu do fundo, serrilhada e cortante. Pacto! Que pacto? Era a Ana, quebrando a tensão com seu olhar penetrante. Por que você estava escondendo isso de mim? Lucas viu como os olhos dela brilharam com a tristeza e a raiva. Mas havia mais. Algo ameaçador pairava sobre eles. Antes que pudesse responder, um tiro irrompeu de algum lugar do lado de fora. Um estrondo abafado lançou pedaços da porta no ar, e as pessoas gritaram em pânico. Se agacharam, enquanto Lucas se lançou sobre Ana, tentando protegê-la. O caos tomou conta novamente, mas aquela situação não parecia ser só um acidente. O que estava acontecendo era um jogo muito mais sombrio do que ele havia imaginado. Foi então que o choque caiu como um peso. Após o tiro, a figura de Ricardo surgiu de repente, mas não como vítima. Ele estava de pé, pálido, mas com um sorriso amplo nos lábios. Lucas, ele disse, a voz baixa e serpenteante. Você sempre achou que poderia escapar. Mas o que você não sabe é que esta noite não é sobre você, nem mesmo sobre mim. Esta noite é sobre ela. Os olhos de Ricardo brilharam e ele gesticulou na direção de Ana. O mundo de Lucas começou a desmoronar novamente, enquanto o medo se instalava em seu peito. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, o desespero subindo como vapor. A verdade havia mudado. E então, tudo se calou de novo, a sala estagnada em tempo. Ela faz parte do nosso passado, Lucas. E o seu passado não está longe o suficiente. A tensão assolava o ambiente, e a revelação de Ricardo fez tudo ficar em câmera lenta. O olhar de Ana mudava entre medo e confusão. E ali, entre disparos e gritos, Lucas percebeu que a verdade estava prestes a se revelar. Mas qual verdade? Aquela que poderia separar os dois para sempre? O silêncio se estabeleceu quando as palavras de Ricardo ecoaram pela sala. Ela faz parte do nosso passado, Lucas, e o seu passado não está longe o suficiente. Lucas sentiu a pressão no peito aumentar. Dita assim, a frase pareceu uma bomba prestes a explodir. Ana ficou paralisada. Sua expressão era de confusão e medo. O que Ricardo estava insinuando? Que passado, Ricardo? O que mais você sabe? Lucas forçou as palavras, tentando entender a profundidade daquela ameaça. A sala pulsava com uma tensão elétrica, cada pessoa na sala segurando a respiração, contemplando as repercussões. Ricardo sorriu, um sorriso frio. Você realmente acha que pode escapar de tudo isso? Você e eu sabemos que Ana não é apenas uma garçonete sonhadora. Você está prestes a descobrir a verdade dela. E quando descobrir, Lucas, bem, será tarde demais. Ana olhou para Lucas. Os olhos dela agora estavam cheios de desconfiança. Do que ele está falando, Lucas? O que você não me contou? A angústia na voz dela a deixava ainda mais vulnerável. O ambiente parecia desmoronar ao redor deles. Ricardo, você não pode simplesmente... Para! Lucas começou a protestar, mas o olhar de Ricardo dizia que ele não tinha mais controle da situação. E antes que pudesse finalizar, um grito estrondoso cortou a sala, ecoando entre as paredes decoradas.
Pessoas começaram a correr, cambaleando, enquanto a porta de entrada explodia de madeira e estilhaços. No meio da confusão, homens armados invadiram o salão. Eram figuras famintas de poder, e nenhum deles parecia se importar com a multidão apavorada. O barulho dos disparos ecoou, e Lucas jogou assim Ana para um lado, protegendo-a como um instinto primal. Entre o caos, algo inesperado aconteceu. No meio da sala, Ana gritou: "Lucas, olha!" Seus olhos estavam fixos em um dos homens armados, mas ao olhar em direção dele, Lucas ficou paralisado. A figura era familiar. Era a irmã de Ana, Marta, que havia desaparecido meses atrás. O que era aquilo? A sala parou. Lucas não conseguia processar. Marta estava ali, vestida com roupas de combate, sua expressão misturando determinação e desespero. "Eu precisava que você soubesse. Não é seguro. Eles estão procurando por você." E com isso, uma onda de choque atravessou Lucas. "Ana, você sabia?" Lucas questionou, sua voz se quebrando. "Por que você nunca me contou que tinha uma irmã?" Ele se virou para Ana, e a expressão dela se transformou em um misto de culpa e raiva. "Não é simples assim, Lucas. Eu não tinha certeza se ela ainda estava viva. Os rumores sobre o que aconteceu com ela são horríveis." Os olhos de Ana estavam cheios de lágrimas, enquanto ela se virou para Marta. "O que está acontecendo? Por que eles estão atrás de nós?" Marta hesitou, seus olhos cheios de pavor. "É por causa do que você não sabe, Ana. Eles querem você, porque você faz parte de algo muito grande. Algo que envolve o nosso pai. Ele está em apuros e nós duas temos que sair daqui." Antes que pudesse reagir, um dos homens armados apontou a arma para Marta. "Desista, garota. Vemos o que queremos." E no momento em que a tensão se intensificou, Lucas sentiu sua mente girar. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas a imagem era muito mais sombria do que nunca imaginara. "Não, não, não!" Lucas gritou, tentando se mover em direção a Marta e Ana. Uma série de gritos e balas disparadas ecoaram pela sala, enquanto a confusão e o desespero reinavam. As pessoas lutavam para sair, mas Lucas não conseguia se mover. Uma sombra do passado finalmente saía das sombras, trazendo consigo um caos incontrolável. E no meio de tudo, a verdade estava prestes a se revelar. A verdade sobre Ana, sobre Marta, sobre o que realmente acontecera naquela noite terrível. E Lucas percebeu que talvez a única forma de proteger Ana seria confrontando seu próprio passado. Ele engoliu o nó na garganta, e a única pergunta que preenchia sua mente era: até onde ele iria para salvar aquelas que amava antes que tudo desmoronasse ao redor deles? Enquanto Lucas tenta, era um momento de pura confusão, e a tensão se transformou em pânico quando um dos homens armados disparou novamente, errando por pouco Lucas e Ana, que se colocaram atrás de uma mesa. "Precisamos sair daqui agora!" Lucas gritou, puxando Ana para perto. Mas Marta, com o olhar fixo na entrada, gritava: "Não! Eles estão cercando a saída!" Foi então que, em meio ao caos, um grito agudo rasgou o ar, e a atenção de todos se voltou para a área perto da porta, onde Júlia estava sendo puxada por outro dos homens armados. Sua expressão, antes impassível, agora mostrava puro terror. "Tony, não!" ela gritou, suas mãos tentando se libertar. Lucas franziu a testa. "Quem é Tony?" Ele não tinha tempo para entender a ligação, mas cada vez mais sentia que tudo estava se conectando de uma forma alarmante. E antes que pudesse reagir, o homem, que agora Lucas identificava como Tony, gritou de volta:
Apenas faça o que eu digo, e você não se machuca. Então tudo parecia acontecer ao mesmo tempo. A sala explodiu em movimento. O pânico se espalhou, a multidão se agitava, e Lucas percebeu que haviam arranjos muito maiores em jogo. O passado não estava apenas acertando contas com ele, mas também revelando aliados inimigos que ele nem sabia que tinha. E enquanto Ana o puxava, seus olhos capturaram um movimento intrigante nas sombras. Lucas, olhe! Ela apontou, e seus olhares se fixaram em uma figura próxima ao fundo do salão. Em meio ao tumulto, uma mulher com cabelos loiros e um vestido vermelho se destacava, observando tudo com um sorriso enigmático. Os olhos dela, ágeis, se fixavam em Lucas, e a expressão dela parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Irene? Muka sussurrou para si mesmo, sem acreditar no que via. Ela havia desaparecido anos atrás, envolvida em um escândalo que havia devastado sua família. O que ela estava fazendo ali? Ele se lembrava do que havia acontecido e que a culpa nunca o desviou. Algo profundo em seu interior começou a se agitar. Quem é ela? Ana perguntou, inquieta, percebendo a tensão. A pergunta capturou a atenção de outros, ansiosos por entender o que estava acontecendo, e Lucas se virou, apenas um passo atrás da confusão não resolvida. Ela foi, Lucas hesitou, mas Marta interviu. Ela é parte do nosso passado, Lucas, parte do que estamos tentando escapar. O som do nome dela ecoava na sala como uma bomba. E antes que Lucas pudesse responder, a figura de Irene tomou iniciativa, se aproximando lentamente, enquanto os homens armados pretendiam lidar com a multidão em pânico. É hora da verdade, Lucas. Não podemos continuar fugindo, ela gritou, fazendo todos pararem e olharem para ela. O silêncio caiu sobre a sala como um manto pesado. Lucas sentia seu coração acelerado, a expectativa e o medo se misturando. Ele precisava entender, precisava saber como aquilo tudo se conectava. Então, Irene lançou a bomba. Você está prestes a descobrir que seu pai estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. E não apenas isso, há um motivo pelo qual eles estão atrás de Ana, uma razão que mudará tudo. Ana não é apenas uma garçonete. O mundo pareceu girar, enquanto as peças finalmente se encaixavam. Mas a revelação era devastadora. Ana congelou, a desconfiança refletindo no seu olhar. Lucas não sabia se queria saber mais, se deveria questionar mais. Do que você está falando? Ele gritou, quase em desespero. Porque ela é a herdeira de tudo isso, Lucas. Irene continuou, cada palavra pulsando com um novo significado. Lucas sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. O que quer que estivesse sendo revelado poderia mudar tudo, separá-los para sempre ou unir seus passados de um jeito que eles nunca imaginaram. E no momento em que a realidade desabava sobre eles como uma avalanche, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados começou a rir. Você não achou que conectar tudo seria tão fácil, né? O pacto não é apenas sobre você, Lucas. É sobre a família de Ana. E o que aconteceu naquela noite, quando você achou que se livrou de tudo, foi apenas o início. Mais uma explosão de caos se seguiu, com todos os olhares se voltando para Lucas e Ana, enquanto um manto de dúvidas pesava sobre eles. E entre a fúria e o desespero, a única pergunta que pairava no ar era quem eles realmente eram e como o passado os uniria ou os separaria para sempre.
O silêncio se estabeleceu quando as palavras de Ricardo ecoaram pela sala. Ela faz, e o seu passado não está longe o suficiente. Lucas sentiu a pressão no peito aumentar. Dita assim, a frase parecia uma bomba prestes a explodir. Ana ficou paralisada. Sua expressão era de confusão e medo. O que Ricardo estava insinuando? Que passado, Ricardo? O que mais você sabe? Lucas forçou as palavras, tentando entender a profundidade daquela ameaça. A sala pulsava com uma tensão elétrica, cada pessoa na sala segurando a respiração, contemplando as repercussões. Ricardo sorriu, um sorriso frio. Você realmente acha que pode escapar de tudo isso? Você e eu sabemos que Ana não é apenas uma garçonete sonhadora. Você está prestes a descobrir a verdade bela. E quando descobrir, Lucas? Bem, será tarde demais. Ana olhou para Lucas, os olhos dela agora estavam cheios de desconfiança. Do que ele está falando, Lucas? O que você não me contou? A angústia na voz dela a deixava ainda mais vulnerável. O ambiente parecia desmoronar ao redor deles. Ricardo, você não pode simplesmente... Lucas começou a protestar, mas o olhar de Ricardo dizia que ele não tinha mais controle da situação. E antes que pudesse finalizar, um grito estrondoso cortou a sala. Ecoando entre as paredes decoradas, pessoas começaram a correr, cambaleando, enquanto a porta de entrada explodia em madeira e estilhaços. No meio da confusão, homens armados invadiram o salão. Eram figuras famintas de poder, e nenhum deles parecia se importar com a multidão apavorada. O barulho dos disparos ecoou, e Lucas jogou assim Ana para um lado, protegendo-a como um instinto primal. Entre o caos, algo inesperado aconteceu. No meio da sala, Ana gritou: Lucas, olha! Seus olhos estavam fixos em um dos homens armados, mas ao olhar em direção a ele, Lucas ficou paralisado. A figura era familiar. Era a irmã de Ana, Marta, que havia desaparecido meses atrás. O que era aquilo? A sala parou. Lucas não conseguia processar. Marta estava ali, vestida com roupas de combate, sua expressão misturando determinação e desespero. Ana, eu precisava que você soubesse. Não é seguro. Eles estão procurando por você. E com isso, uma onda de choque atravessou Lucas. Ana, você sabia? Lucas questionou, sua voz se quebrando. Por que você nunca me contou que tinha uma irmã? Ele se virou para Ana e a expressão dela se transformou em um misto de culpa e raiva. Não é simples assim, Lucas. Eu não tinha certeza se ela ainda estava viva. Os rumores sobre o que aconteceu com ela são horríveis. Os olhos de Ana estavam cheios de lágrimas enquanto ela se virava para Marta. O que está acontecendo? Por que eles estão atrás de nós? Marta hesitou, seus olhos cheios de pavor. É por causa do que você não sabe, Ana. Eles querem você porque você faz parte de algo muito grande. Algo que envolve o nosso pai. Ele está em apuros e nós duas temos que sair daqui. Antes que pudesse reagir, um dos homens armados apontou a arma para Marta. Desista, garota. Temos o que queremos. E no momento em que a tensão se intensificou, Lucas sentiu sua mente girar. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Mas a imagem era muito mais sombria do que nunca imaginara. Não, não, não! Lucas gritou, tentando se mover em direção a Marta e Ana. Uma série de gritos e balas disparadas ecoaram pela sala, enquanto a confusão e o desespero reinavam. As pessoas lutavam para sair, mas Lucas não conseguia se mover. Uma sombra do passado finalmente saía das sombras, trazendo consigo um caos incontrolável.
E no meio de tudo isso, a verdade estava prestes a se revelar. A verdade sobre Ana, sobre Marta, sobre o que realmente acontecera naquela noite terrível. E Lucas percebeu que talvez a única forma de proteger Ana seria confrontando seu próprio passado. Ele engoliu o nó na garganta e, em um ato de desespero, puxou Ana e Marta para perto dele. Precisamos ficar juntos. Não podemos nos separar. Ele estava determinado, mas a sala já estava em um estado de histeria. No meio do alvoroço, um homem conhecido apareceu, seus olhos escaneando a sala. Era um velho amigo de Lucas, Antônio, que tinha se afastado devido a conflitos passados. "Lucas, temos que sair, agora!" Ele gritou, um pânico genuíno em sua voz. O olhar de Lucas se endureceu. "O que você está fazendo aqui?" A alta tensão do ambiente tornou a situação ainda mais explosiva. Antônio olhou diretamente para ele, visivelmente preocupado. "Eu não queria que fosse assim, mas você não tem a menor ideia do que está em jogo. Você e Ana nunca deveriam ter se envolvido juntos. É muito maior do que todos nós, e eles vão acabar com você." "Se não for verdade, então, o que você está fazendo aqui?" Lucas devolveu, o medo crescendo a cada respiração. "Se você sabe de algo, me diga agora." A resposta de Antônio foi instintiva. "Se você não escutar, vai perder tudo." E nesse momento, antes que Lucas pudesse se recuperar da revelação, Marta puxou a arma de um dos homens e atirou no teto, silenciando a sala. "Todos aqui estão envolvidos, e agora temos que receber a verdade." A determinação em sua voz acompanhava a situação, mas também era uma chamada para a batalha. E a partir desse ponto, uma conexão inexplicável começou a se formar entre eles. Mas no calor do momento, uma bomba caiu. A mulher loira vestida de vermelho, Irene, que observava de longe, gritou: "Basta! A verdade é que tudo isso foi planejado. Fui eu quem trouxe você para este mundo, Lucas." O mundo de Lucas virou de ponta cabeça. A confusão era total. O que ela estava dizendo? O impacto da revelação deixou todos em choque, e as interações a partir dali se tornaram ameaçadoras. Com a verdade agora sobre a mesa, Lucas se viu perdido em um mar de perguntas. E Ana estava em pé, paralisada pela informação. "Por quê?" Lucas questionou, a voz embargada, totalmente abismado. E enquanto a sala começava a cair em um caos total, com gritos e barulhos de disparos misturados, a única pergunta que pairava em seu coração era se ainda havia tempo para salvar todos e descobrir a verdadeira intenção por trás daquele jogo mortal. O caos estava à porta. A adrenalina pulsando nas veias de Lucas. O grito de Irene cortou o ar. "Basta! A verdade é que tudo isso foi planejado. Fui eu quem trouxe você para este mundo, Lucas." Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Cada palavra dela era como uma faca, cortando mais fundo sua realidade. Ana, paralisada pela revelação, olhou de Lucas para Irene, e Lucas podia ver a confusão se transformar em desespero em seu olhar. "O que você quer dizer com isso?" Ana questionou, a voz tremendo. Marta, ainda firme ao lado de Lucas, estava em estado de alerta. "Eu queria que você soubesse, Lucas. Seu pai está em maus lençóis, e essa história não é só sobre você. Estão atrás de Ana, porque ela carrega um legado que você nem imagina." Irene continuou, seu olhar fixo em Lucas. O mundo dele estava se desintegrando, como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés, enquanto a tensão aumentava. Disparos retumbavam do lado de fora, e os homens armados entraram em cena. O momento era de pura adrenalina. "Por favor, se afastem! Temos que manter a calma!" gritou um dos policiais.
Mas o que era um pedido vazava dimensões grotescas ao redor. As salas se tornaram um campo de batalha. Os gritos e o tiroteio se misturavam ao som dos corações acelerados. Lucas, precisamos sair! Ana gritou, os olhos arregalados. Ele a puxou para perto, buscando protegê-la em meio ao desastre. É tudo uma armadilha! Ricardo, ainda no chão, gritou novamente, sua voz carregada de ódio. E você sabia, Lucas! Não há como escapar! Mas Lucas ignorou. Ele precisava focar no que realmente importava. Ana, Marta! Vamos! Agora! Em um movimento rápido, ele levou Ana pela mão e puxou Marta. Sigam-me! Eles se moveram através da sala, desafiando o terror ao redor. O olhar decidido de Marta e Ana animou Lucas, que sentia a necessidade de protegê-las, independentemente do risco. Quando eles encontraram uma saída, um homem encurralou-os na porta. Onde vocês pensam que vão? Ele sorriu, segurando a arma. Lucas pisou à frente. Se você está atrás delas, terá que passar por mim primeiro. Um intenso silêncio caiu, e todos respiraram fundo. Lucas não! Ana gritou, mas ele estava decidido. Então, tudo se acelerou. Marta, com um movimento rápido, jogou-se à frente de Lucas, segurando uma pequena arma que tinha conseguido arrancar das mãos de um dos agressores. Dê-nos uma chance! Ela exclamou. No chão! Agora! O homem gritou, mas antes que pudesse puxar o gatilho, um trovão retumbou nas paredes. A sala estava prestes a desmoronar sob a pressão. E nesse momento de desespero, uma luz brilhante surgiu na porta de entrada. Era a polícia, finalmente! Em um resgate incrível, os oficiais entraram em cena. E em meio ao barulho, gritos e confusão, Lucas viu a oportunidade. Agora! Ele virou-se para Ana e Marta, e as três figuras se lançaram para fora, correndo. O sangue pulsava nas têmporas de Lucas, o medo pela segurança delas o impulsionava. Foram os gritos e sirenes que finalmente acordaram Lucas. Ele estava tremendo, o horror não parando mesmo após saírem. Dentro de si, havia ainda uma pergunta ecoando. O que tudo aquilo significava? E enquanto eles se afastavam da cena, Ana se virou para Lucas, lágrimas escorrendo por seu rosto. Lucas, por que você nunca me contou sobre seu passado? Por que não disse que Irene, que ela estava envolvida? Lucas sentiu o nó na garganta, porque eu não sabia como. Eu só queria ser uma pessoa melhor por você. As palavras saíram de forma hesitante, pesadas. Ele olhou para ela, desejando reconectar-se, mas a desconfiança sempre permaneceu. No fundo, ele sabia que a verdade tinha que ser revelada. As sombras do passado poderiam sempre acariciar a vida deles. Ele segurou a mão de Ana, disfarçando a fragilidade. Vamos enfrentar isso juntos, não importa o que vier. E ali, sob a luz enfraquecida da cidade, eles sentaram e se abraçaram, a união como um último pedido de esperança. A verdade, como sempre, ainda estava escondida, esperando ser descoberta. E enquanto a vida deles tomava um novo rumo, a única certeza era de que o caminho à frente seria turbulento. Agora, vamos encerrar esta jornada. Eu preciso que você faça algo imediatamente. Se inscreva no canal agora para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora, por favor. Isso ajuda muito com o nosso algoritmo e com o crescimento da nossa comunidade. Não se esqueça de compartilhar e inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Isso nos ajuda a entender você, nosso verdadeiro fã.
Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos. Não espere nem mais um segundo. É a sua chance de apoiar este canal. Vamos juntos!